E agora a gente segue aqui com mais informações no programa Oeste Sem Filtro. A pedido da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, o governo estuda a possibilidade de permitir que estatais e estaduais prorroguem contratos com prefeituras. O novo marco legal, aprovado em 2020, estimula a livre concorrência, tornando obrigatória a abertura de licitação para a contratação de serviços. Companhias públicas e privadas podem participar dos processos licitatórios. O primeiro leilão foi realizado em Alagoas, 2 meses depois da aprovação do marco legal. Os serviços de água e esgoto, na Grande Maceió, foram concedidos por 2 bilhões e 600 milhões de reais para BRK Ambiental, valor 13% acima do preço mínimo. A empresa está atuando em Maceió e em 13 cidades da região metropolitana por 35 anos. 1,5 milhão de habitantes serão atendidos. Em 2 anos da nova legislação, 21 leilões foram realizados com investimentos de mais de 82 bilhões de reais em 244 municípios das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Veja agora quais são os melhores e piores cidades em saneamento básico pelo Brasil. O ranking é de 2022, o mais recente divulgado pelo Instituto Trata Brasil. Santos, no litoral paulista, Uberlândia, em Minas Gerais, São José dos Pinhais, no Paraná, a capital paulista e Franca, no interior de São Paulo, apresentam a melhor qualidade de serviços de água e esgoto. Macapá, Porto Velho, Santarém, no Pará, Rio Branco e Belém ocupam as últimas posições do ranking. E vamos agora à nossa segunda entrevista de hoje aqui no programa Oeste Sem Filtro. E nós vamos conversar com a presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Petro. Luana, muito boa noite. Você está me ouvindo bem? Sim, eu ouço bem. Seja muito bem-vinda aqui ao programa Oeste Sem Filtro. E gostaria que você resumisse rapidamente, Luana, quais foram os maiores benefícios que o marco do saneamento trouxe para o setor de água e esgoto. Bom, o marco do saneamento, ele coloca, primeiro, metas claras e objetivas para a universalização do saneamento básico. Então, independente de qual região do Brasil a gente esteja falando, todos precisamos chegar a 99% da população com acesso à água e 90% da população com acesso à coleta e tratamento de esgoto até o ano de 2033. Além da meta, o marco legal também, ele coloca um fim para os contratos de programa, né, quando esse contrato tem o seu prazo finalizado. Então, assim, por exemplo, antigamente existiam os contratos de programa entre as concessionárias estaduais e os municípios, que eram realizados sem licitação, né, e o que o marco trouxe foi, ok, a partir do momento que se encerra o prazo contratual, o município ele é obrigado, então, a realizar uma licitação para esse serviço, que nessa licitação pode concorrer tanto a empresa pública quanto a empresa privada, né, mas ele estabelece, então, critérios claros e objetivos para que haja contratos com metas claras. Outro ponto que o Marco Legal do Saneamento Básico também trouxe foi a questão da elaboração das diretrizes gerais de regulamentação para o saneamento básico estabelecidas na ANA, que é a Agência Nacional de Água e Saneamento. Só para a gente ter uma noção, o Brasil hoje ele tem 85 agências infranacionais, ou seja, uma agência municipal, uma agência estadual, intermunicipal muitas vezes, e às vezes cada uma dessas agências tem um foco de atuação, tem a sua regra, a sua norma a ser seguida. O objetivo da edição dessas normas centralizadas na ANA foi esse, que o país inteiro tivesse uma uniformização técnica clara e independente, né, de quais são as regras a serem seguidas e que então essas 86 agências pudessem seguir essas normas e então controlar a eficiência do serviço de saneamento básico que está sendo prestado
no seu local de atuação e também acompanhar a evolução dos investimentos em relação às metas estabelecidas no marco legal. Então, os investimentos precisam acontecer para que para que as obras sejam feitas e para que os indicadores, então, tanto de acesso à água quanto de coleta e tratamento de esgoto, possam evoluir. Feito. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, Luana. Obrigada pela entrevista. É um assunto extremamente importante, né, para o brasileiro, principalmente nós que, infelizmente, eu não sei se você estava acompanhando o programa, temos que discutir linguagem neutra nas escolas de todas para a tal da inclusão, enquanto milhões de brasileiros nem sequer saneamento básico têm. Você acha que esse tipo de ação em relação à linguagem neutra, essa população que não tem nem esgoto, ela está preocupada com isso? Essa população ela está preocupada em ter a água, né, dentro dos padrões necessários na sua torneira e ter acesso à coleta e tratamento de esgoto. Porque eu costumo falar, a Dona Maria, né, ela, a partir do momento que ela entender o quão importante é o saneamento na sua vida, né, ela também vai brigar, né, para que isso aconteça na região onde ela mora. Porque cada episódio de diarreia, por exemplo, vindo da água quando ela não tem o tratamento necessário, ou do contato com aquela vala de esgoto a céu aberto, faz com que uma criança, por exemplo, fique em média 4 dias fora da escola. Né? E episódios sucessivos de diarreia, pelo contato com essa água contaminada, fazem com que as crianças tenham atraso escolar, com que as crianças tenham menor nota no Enem, com que os adultos faltem mais ao seu trabalho, tenham menor possibilidade de ascensão social. Né? Então, os estudos, por exemplo, que o Trata Brasil faz, eles apontam que o saneamento básico, né, a universalização do saneamento, ela poderia ser o maior programa de inclusão social do país. Né? Por quê? Porque só no caso das mulheres, nós teríamos mulheres que poderiam se dedicar mais à sua geração de renda, né? Não tendo que cuidar de toda a família que muitas vezes está doente, ou tendo que buscar água longe da sua residência, ter que acordar na madrugada, né, para lavar roupa muitas vezes. Essas mulheres poderiam ter, em média, 1/3 a mais de renda, né, em todo o país. E isso faria com que 18 milhões de mulheres, por exemplo, saíssem da linha de pobreza. Então, o saneamento ele é interdisciplinar, ele tem um impacto positivo, né, em toda uma família e toda uma geração de uma família que está por vir. Perfeito, nós estamos conversando com a presidente do Instituto Trata Brasil, Luana Preto. Quem pergunta agora é o Coronel Gerson. Luana, eu queria que você explicasse rapidamente aqui para a nossa audiência que o gargalo que existe nesse tema no Brasil, ele está na palavra investimento. Porque é claro que todos os cidadãos brasileiros, sejam eles voltados a uma ideologia de esquerda ou direita, ou seja, querendo mais Estado ou menos Estado, todos têm essa sensibilidade de que o saneamento básico é algo importantíssimo. No entanto, falta capacidade, musculatura financeira para o Estado fazer esses investimentos. E o que acontece que, pelo menos eu imagino, e que eu vejo aqui nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos, é que investir para o investidor de fundos de pensão, etc., investir em empresas de saneamento é uma segurança que você terá o retorno desse dinheiro daqui a 20, 30 anos, porque é certo que ninguém vai deixar de pagar e de contratar o serviço de água e esgoto, que é algo básico. Então é um investimento fantástico, existem bilhões e prontos para entrar nesse tipo de mercado de investimento, que é um investimento em infraestrutura seguro, e, no entanto, parece que agora o governo quer reverter, pensando talvez em manter aquela ideia dos sindicatos, das empresas estatais, que sempre votam com o governo quando
querem manter os seus privilégios e não querem esse tipo de concorrência. Você pode explicar para a gente qual foi essa grande sacada que houve nesse marco? Bom, o marco, a principal questão, né, é a gente ampliar a concorrência, né? O serviço de saneamento básico, ele sempre foi um serviço prestado apenas pelo meio público, com pequena participação da iniciativa privada, né? E o público em alguns estados tem tido bons resultados, mas em outros estados não tem conseguido entregar o que precisa. E aí a palavra investimento, que foi a palavra que o senhor trouxe, ela faz total sentido, porque o investimento ele vai se traduzir em obra, que vai se traduzir em um maior percentual da população com acesso ao serviço. Então, assim, pensem que o Brasil hoje ele investe em média R$ 82 por ano por habitante com saneamento básico. Mas nós temos estados no nosso país, como o Acre investe R$ 5 por ano por habitante, Rondônia investe R$ 20 por ano por habitante, né? Temos estados, seja da região norte ou nordeste, que investem muito pouco em saneamento básico. Então, nesses casos, que muitas vezes o Estado ele não tem essa capacidade de realizar esse investimento e mudar essa realidade da população, ele precisa buscar outras formas de estruturação do seu modelo de prestação de serviço. E aí os modelos, eles são os mais diversos, e foi isso que o Marco trouxe. O BNDES, né, acabou estruturando muitos leilões, né, teve muito sucesso em leilões no Rio de Janeiro, no Amapá, agora no Rio Grande do Sul, várias regiões do Brasil, das mais diferentes, né, possíveis, aonde muitas vezes no estado onde ele não estava com uma capacidade financeira grande para poder aportar no saneamento básico, ele buscou, por meio desse leilão, né, aumentar esse volume de investimento para que, então, a Dona Maria que lá reside, ela possa possa enxergar um horizonte da universalização do serviço, né? Eu sempre digo assim, a gente precisa avaliar os indicadores de cada um dos nossos estados da seguinte maneira: às vezes o indicador é bom e o nível de investimento é bom. Ok, esse estado vai chegar na universalização do serviço. Às vezes o estado está com um indicador ruim, mas ele está investindo bastante, né? Então, seja por um investimento público ou privado, ele está investindo bastante. Então, ali existe uma perspectiva de solução. Mas quando a gente olha para um estado que está com indicadores ruins e com níveis de investimento muito baixo, não existe uma perspectiva de mudança da vida das pessoas que ali residem, né? Então, o que tem se discutido agora em relação ao marco é que nós precisamos manter, né, toda essa sinergia positiva dessas mudanças que a gente já está vendo, né, de rios que já estão começando a ser despoluídos, pessoas sendo contratadas, né, e que essa sinergia não tenha retrocesso, né? Então, quando a gente fala de tirar as competências, por exemplo, de edição de normas de referência, que é a regra, né, de como vai se fiscalizar o saneamento básico da Agência Nacional de Água e Esgoto, é algo muito ruim, porque é uma agência técnica independente, é uma agência que não pode ter influência política, né, não pode ter alguém que vai chegar lá e vai dizer, eu quero que, né, vai ser diferente, eu quero que a regra do jogo seja outra. Então, a volta de contratos de programa ou ainda a existência da agência da regulação fora da agência reguladora, que são questões que estão sendo aventadas, é algo muito ruim para o setor de saneamento básico. Perfeito. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Luana, tudo que você diz é muito claro, muito lógico e tal, mas eu queria fazer alguns registros aí que são entristecedores, né? Todo mundo sabe da importância das obras de saneamento, mas prefeitos e governadores acham que obra subterrânea não rende voto. Como qualquer dessas empresas, né, públicas que tratam de saneamento básico,
elas acabam lucrativas. O que acontece em dezenas, centenas de municípios e em vários estados? Eles pegam o dinheiro que o lucro dessas, todas são lucrativas, né? Mesmo as que alcançam apenas uma parte da cidade, do estado. Eles pegam esse dinheiro e usam como uma espécie de banco. Eles não investem em saneamento básico pelos motivos que eu já citei. Obra enterrada, como eles falam, não rende votos. Com o marco legal, mudou tudo. Eu acompanhei o primeiro leilão, foi feito na Grande Maceió, houve um ágio muito bom e as obras começaram a mudar a cara daquilo ali. Eu pergunto como é que está a situação agora para saber se a Grande Maceió pode ser apresentada como um exemplo de sucesso. Já avançou bastante o cronograma, mais pessoas saíram daqueles índices apavorantes, né, que metade não tinha acesso a esgoto, outro tanto não recebia água potável. Já melhorou nesses lugares ou ainda as coisas estão em andamento? Augusto, acho que a imagem congelou ali da Luana Preto. Produção? Então a pergunta tem que ficar para depois? Eu acho que em razão do nosso tempo mais curto, a gente depois vai conversar com a Luana Preto para a gente retomar essa entrevista, porque deu um probleminha, acho que com o áudio ou com a conexão dela de internet. E em razão do nosso tempo, a gente vai ter que encerrar a entrevista agora, mas, Augusto, depois você vai ser convocado a repetir a pergunta numa próxima oportunidade. Eu digo isso por conhecer, saber o que fazem prefeituras, aí é por isso que o PT está querendo voltar ao que acontecia. É para fazer isso aí, usar como banco e não fazer as obras que devia ter feito.